Eu resolvi fazer um vídeo, né, para tentar explicar melhor como funciona a questão das entradas, né, como eu utilizo o SMC, né, com as regiões, como eu uso o RSI buscando as divergências no gráfico e como eu identifico uma tendência, né, usando os tempos maiores, né, ou seja, H1 e H4, 60 minutos e 4 horas, né? Então, eu vou fazer aqui pela sequência, né? A gente vai começar a fazer o identificando as tendências, né? Em tempos maiores, com H1 e H4, beleza? Então, a gente vai lá para o gráfico agora. Então, eu estou no gráfico aqui do ouro versus dólar, né? XAUSD. Então, como é que eu faço para identificar uma tendência, né? Dentro do ativo. Primeiro, eu identifico um topo e um fundo deixado. Então, tenho esse topo aqui e tenho esse próximo fundo aqui. E utilizo também, para validar um fundo e validar um topo, consequentemente, eu utilizo a técnica do SMC. Ou seja, para um fundo ser válido, ele tem que romper um topo válido anterior, beleza? Então, se eu tenho esse fundo aqui, que eu considero válido, é porque ele rompeu esse topo anterior, né? Então, eu coloco a máxima aqui da Fibo nessa região e coloco então a mínima da Fibo no fundo que foi o fundo que eu considero válido. Eu identifico logo aqui que o ativo ele está numa tendência de alta, né? Então o ativo está na tendência de alta. Então o que, que eu espero agora? Eu espero é só fazer compras dentro do ativo, onde o ativo ele vai ter que vir mitigar dentro dessa região aqui, e dentro dessa região eu vou procurar por uma situação, né, de um order block, né, ou de um fair value gap, utilizando as técnicas das divergências e também das falhas que o preço me dá dentro do 15 minutos. Então eu procuro essas convergências todas dentro, né, utilizando o SMC, as falhas no 15 minutos, para poder fazer uma operação, beleza? Então aqui eu tenho já uma tendência clara de alta aqui do ouro, beleza? Então agora a gente vai aqui para o GBP USD. Então dentro do GBP USD, eu tenho aqui o gráfico de 4 horas, onde eu procuro identificar como como está a tendência no momento, né? Então eu tenho aqui, eu coloco uma FIBO num topo válido e no fundo que foi deixado. Então eu considero esse topo válido, por quê? Porque ele rompeu um fundo que havia anteriormente, beleza? Então aqui eu tenho minha tendência e aqui para frente eu vou procurar as regiões de FVG e de Fair Value Gap e também a divergência do RSI e a falha de continuidade do 15 minutos. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples, assim, bem rápido aqui para mostrar. Ó, aqui, ó, dentro dessa região aqui, eu posso identificar o que? Eu tenho um order block válido. Eu vou falar também mais na frente como é que funciona no order block válido. Então, eu tenho essa região aqui como order block válido. E dentro dessa região aqui, eu vou procurar uma falha, beleza? E junto dessa falha também, eu vou procurar a convergência, né, a divergência, no caso, do RSI com o gráfico. Então, se eu colocar aqui no gráfico de 15 minutos, né, eu identifico aqui já uma entrada que foi deixado para mim. Então, ó, podem notar aqui, ó, que existe uma divergência. Eu tenho esse topo aqui, ó, eu tenho esse topo deixado. Eu tenho um topo aqui no gráfico, quando foi deixado um topo no gráfico, e tenho logo aqui um topo também no RSI. Logo eu tenho esse topo também deixado aqui no gráfico, né? E eu tenho esse topo também deixado no RSI. Então, como é que funciona? O RSI, ele pega o fechamento, né? Ele pega o fechamento para poder fazer o
cálculo e mostrar para a gente a divergência. Então, se eu colocar aqui no gráfico, eu vou apagar essa linha aqui, e vou apagar essa, e vou apagar essa. Então, se eu traçar uma linha aqui, eu pego esse fechamento aqui, que foi o fechamento, a gente tem aqui um gráfico que foi divergente, porque eu tenho aqui um gráfico que está fazendo fechamento na mesma região aqui, dentro de uma região de FVG, aliás, de um order block válido. Eu vou falar mais na frente porque como funciona o order block válido. E eu tenho aqui no gráfico, agora a gente tem aqui a divergência. Ok? Então eu tenho no gráfico eu tenho onde o preço ele fecha na mesma região, porém no order block, no RSI, a gente vê o gráfico fechando bem mais abaixo, já demonstrando fraqueza. Então, para dar uma entrada, no caso aqui, uma entrada de venda, e foi uma entrada excelente aqui, beleza? Então, agora a gente vai buscar outro gráfico para a gente poder analisar como é que funciona também. A gente vai aqui no Bitcoin. Então, a gente vai aqui no Bitcoin. O que é que a gente tem aqui no Bitcoin? A gente tem aqui também, já batendo o olho, a gente tem uma entrada, a gente tem aqui uma tendência de alta no gráfico. Logo a gente pega esse fundo aqui, que é um fundo válido. Porque é um fundo válido? Porque é um fundo que faz o rompimento desse topo aqui, o topo anterior. Então ele faz o rompimento desse topo, então ele deixa para gente, ele se torna um fundo válido. Então a gente coloca a nossa fibra nesse fundo e nessa máxima que foi deixada. Então aqui a gente vai procurar o que? Como o Bitcoin ele não tem nada lá para trás, porque está andando muito alto, né, ultimamente, a gente vai ter que procurar agora regiões aqui para compra dentro da região do SMC. Então o que a gente vai esperar que o preço ele venha fazer? Mitigar nessa região aqui para a gente poder fazer uma entrada. Então eu vou explicar um pouco aqui para vocês, mas eu vou entrar em mais detalhes mais à frente de como a gente identifica um order block, como a gente validar um order block, né? Então, fazer aqui, ó. Logo aqui a gente tem esse candle aqui, ó. Esse candle de baixa, esse candle vermelho aqui, seguido por um candle de alta. Para acontecer um order block e um fair value gap, a gente precisa de 3 candles. A gente tem um candle de alta, logo a gente tem um candle que na sua mínima, a sua mínima não fechou essa lacuna aqui, ó. Ou seja, a máxima desse candle vermelho aqui, desse candle de baixo. E essa mínima aqui desse candle, junto com essa alta desse candle, essa região aqui é uma região de FVG, né? Fair Value Gap. Então, é uma região muito importante, porque o preço tende a vir buscar essa liquidez que está aqui. Porque quando acontece isso no gráfico, quer dizer que o gráfico ele teve tanto incentivo aqui para poder fazer essa pernada toda aqui. Então aqui tem muita liquidez a ser buscada aqui. Então logo este candle aqui vermelho, ele se torna um order block válido. Então o que é que a gente espera que o preço agora venha fazer para a gente procurar uma operação? O preço tem que vir mitigar dentro dessa região aqui. Deixar os sinais que a gente procura de falha no 15 minutos e deixar também o sinal, né, a divergência no RSI para a gente poder fazer uma entrada, tranquilo? Então a gente vê aqui o Bitcoin trabalhando uma tendência de alta. Então logo que a gente vai fazer o que? É procurar por compras, beleza? Então aqui a gente já fechou o Bitcoin. Então agora a gente vai para o USDJPY. O USDJPY, a gente vê aqui claramente uma tendência de alta no USDJPY. Então a gente tem aqui, ó, o nosso fundo válido junto com a nossa máxima, e essa máxima já foi rompida. Então agora a gente tem esse topo válido junto com esse fundo válido aqui. Então a gente já percebe que o preço aqui ele tá uma tendência clara de alta aqui, ó. Ele vem rompendo o topo, fazendo topos mais altos que topos anteriores, né? E fundos mais altos que fundos anteriores. Então logo nesse ativo, né, a gente vai procurar também agora por entradas
uma tendência de alta. Logo aqui, a gente também já começa a encontrar mais um Fair Value Gap junto com o Order Block, aqui ó, a gente tem esse Order Block e a gente tem a região de Fair Value Gap, que é essa região aqui. Então esse preço, o que a gente vai esperar no preço agora? Que ele venha fazer, mitigar dentro dessa região, fazer todo aquele processo da gente esperar a falha no 15 minutos e a divergência junto com a RSI para a gente fazer uma operação, nesse caso aqui seria uma operação de compra. Então deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar alguns exemplos aqui no gráfico. Logo a gente tem aqui ó, um FVG, a gente tem um FVG aqui, deixa eu apagar o que está esse desenho aqui. A gente tem um FVG aqui no gráfico, onde a gente tem aqui ó, essa máxima, essa mínima, onde deixou a lacuna, beleza? Tá vendo aí? Então vou marcar no gráfico, como seria no gráfico, porque quando eu mudar aqui, vai mudar por causa do desenho, vai ficar diferente. Então deixa eu colocar no gráfico como seria. A gente vai pegar a ferramenta de retângulo e vai colocar aqui na máxima desse candle e na mínima desse vermelhinho ali. Vai esticar o retângulo e agora a gente vai lá por 15 minutos e ver o que foi que houve no 15 minutos, se daria para a gente fazer uma entrada nessa situação aí. Vou buscar aqui o gráfico. Ó, o que acontece? Dentro dessa região, a gente tem a seguinte situação. O preço, ele vem fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Ele deixa pra gente um fundo, deixa pra gente esse fundo, logo que foi feito por esse fundo aqui, beleza? Tá aqui o fundo. Depois o preço, ele vem novamente e deixa mais um fundo, mais um fundo. Logo a gente tem a divergência do fundo aqui, ó. Onde a gente tem, no gráfico, onde a gente tem um fundo mais baixo, né? A gente tem esse fundo aqui e tem esse fundo mais baixo, porém no gráfico, porém no RSI, a gente tem a divergência e onde dentro de uma região de FVG. Agora vamos para a próxima validação que a gente procura, a validação que a gente deve procurar, ou seja, a falha de RSI. Aqui fica um pouco difícil, talvez não tivesse entrado nessa operação, ou tivesse entrado também pela divergência, e porque foi dentro de uma região de FVG, né? Uma região de Fair Value Gap. Ou seja, a gente tem um rompimento, depois a gente tem mais um rompimento, então poderia bater aqui nesse candle, porém, para a gente poder entrar aqui, a gente precisa da validação da falha de continuidade do 15 minutos, coisa que aqui não aconteceu, então não validaria essa entrada nesse ponto, beleza? Então, ó, aqui, ó, era uma entrada válida, porque a gente teve, deixa eu apagar aqui esse desenho, porque a gente teve o rompimento, né? A gente teve o rompimento, a gente teve o candle que fez a confirmação, logo esse candle que deveria descer não desceu, bater uma entrada aqui, na abertura desse candle, posicionar nosso stop aqui embaixo e aguardar que o preço venha buscar esse topo aqui, beleza? Vamos ver se esse preço ele foi buscar esse topo aqui, mais lá na frente, para ver se valeu a pena. E o preço foi buscar um topo como a gente queria, como a gente desejou aqui, beleza? Então é assim que funciona, né? Então é assim que eu consigo procurar rastrear a tendência do ativo, né? Então agora eu vou explicar como é que a gente busca esse tipo de entrada, como é que funciona agora também as falhas do 15 minutos, como é que eu enxergo essas falhas no 15 minutos, beleza? Vamos lá agora para o gráfico. Então, como explicado, a gente já sabe identificar a tendência, né, buscando tempos maiores no gráfico. E agora a gente vai utilizar o SMC com auxílio das regiões. Então, a gente tem aqui isso pode ser tanto para a tendência de baixa como para a tendência de alta. Eu fiz exemplo aqui buscando a tendência de alta para demonstrar como é que funciona um order block válido e um Fair Value Gap.
beleza? Então, para que aconteça um Fair Value Gap e a gente tenha um order block válido, a gente precisa de 3 candles, né? Então, a gente tem já o primeiro candle já em tela, né? Tem esse primeiro candle. Esse primeiro candle aqui é um dos três, né? Do conjunto dos 3 candles que a gente precisa para ter na tela, para buscar um order block. Então, como é que funciona? Beleza? Ó, a gente tem esse candle e a gente precisa agora de um próximo candle, que é o candle que vai fazer vai dar um impulso, né? Vai dar um impulso e ele vai deixar a lacuna, né? Vai deixar essa lacuna para gerar um Fair Value Gap e gerar um order block válido. Porque para que um order block seja válido, a gente precisa do Fair Value Gap. Então, o terceiro candle, ele vem, ele confirma o Fair Value Gap e confirma também o order block, né? A gente chamando assim de um order block válido. Beleza? Então a gente tem aí um candle que não veio buscar, né? Então logo aí a gente tem o Fair Value Gap e agora a gente tem o order block válido dentro do gráfico. Beleza? No próximo aqui, a gente vai trabalhar com falhas de continuidade. Eu vou explicar como funciona essa falha de continuidade. Aí isso aqui funciona em todos os tempos de gráfico, né? Então eu vou mostrar aqui como é que o preço ele se movimenta dentro do candle. É bem importante a gente saber disso. É bem importante procurar saber como funciona essa situação dentro do candle. Então, logo aqui, a gente tem a abertura do candle, né? Notem como é que funciona a abertura do candle. O que é que todo esse desenho aqui, isso é o que acontece dentro do candle, né? Quando o candle está trabalhando lá, quando a gente está vendo, isso é o que acontece dentro do candle. Então, a gente tem essa situação aí dentro do candle. E logo que, depois da abertura, a gente tem a mínima que foi deixada pelo candle. Depois dessa mínima, o candle ele vem deixar para a gente uma máxima. Então chega o tempo de fechamento do candle e o candle fecha e vem fechar nessa situação aí. Então é assim que funciona o candle. Do candle de alta, o candle de baixa a gente só troca a região de fechamento e a região de abertura, mas o raciocínio é o mesmo. Então percebam que esse movimento, né? Esse movimento ah, que esse candle fez para gente, ele se baseia, ele é bem parecido com o movimento do conjunto dos candle, ou seja, do movimento macro que o preço foi deixado. Logo que o preço ele fez esse movimento aqui, ó, ele fez esse movimento e voltou, ou seja, esse mesmo movimento macro que o preço fez para gente. Beleza? Então é importante a gente entender isso no gráfico para saber como é que funciona uma falha. Então, o que é que acontece nesse tipo de movimento aqui, ó? Logo, a gente tem um candle onde a gente tem a sua máxima rompida. Depois da máxima rompida, a gente tem um candle que faz a confirmação dessa máxima. Logo, o quarto candle, que é este candle aqui, esse candle ele deveria dar continuidade no movimento. Logo que ele não faz, e ele ainda viola a máxima que foi deixada anteriormente. Então, quando ele não faz, quando ele não completa esse movimento aqui, ó, quando ele não completa esse movimento, a gente tem uma falha de continuidade, beleza? É bem simples, né? E como vocês podem ver, esse movimento aqui, ele viola essa máxima que foi deixada, e ele volta e fecha aqui. Ou seja, já demonstrando que a gente não, que o preço não tem força para dar continuidade, né? Então, agora a gente vai para o próximo tópico, e eu vou mostrar a vocês como é que a gente agora busca a validação desse movimento. A gente vai fazer uma junção, na verdade, do SMC, da falha de continuidade e do RSI, beleza? Então agora a gente vai lá no RSI e vai ver como funciona todo esse movimento, né? Tudo que eu acabei de explicar parece difícil, mas é uma coisa bem simples, né? Então, a gente tem uma máxima que foi deixada pelo candle. A gente tem essa máxima aqui, ou seja, o fechamento.
Então, logo o RSI ele mostra para a gente aqui. Então, como é que funciona? A gente tem uma máxima que foi deixada, beleza? E a gente tem um topo no RSI. Esse topo equivale a essa massa, esse fechamento desse candle verde aí, dessa máxima aí, tranquilo? Então, o preço, após ele vir fazer um pullback, ou seja, um pivô de alta, ele deixa novamente o preço uma máxima. Notem que essa máxima ela rompeu a máxima anterior. E no RSI ele faz uma máxima mais baixa, ou seja, já demonstrando que o preço não tem força para dar continuidade. Logo, a gente tem o que? Uma divergência no preço, onde a gente já consegue enxergar isso bem claro no candle. Então a gente tem que fazer a junção de tudo que eu mostrei, ou seja, das regiões de FVG, né? As regiões de FVG, deixa eu mostrar para lá. Então a gente tem que fazer a junção desses, é, a junção desses tópicos aqui, para depois a gente ter esse operacional bem equilibrado para a gente poder fazer a entrada. Ou seja, a gente tem que identificar a tendência no H4 e no H1. A gente vai traçar as regiões dentro do SMC. A gente vai procurar dentro dessas regiões as falas de continuidade, e essas falas de continuidade elas têm que acontecer junto com a divergência do RSI, beleza? É um operacional simples, não é difícil. Isso aqui é só o básico que eu estou mostrando, e tem muito mais coisa que a gente pode procurar. Então, eu não entrei a fundo aqui no SMC. O básico dá para operar muito bem já, ou seja, fazendo apenas o quê? Identificando a tendência no H4 e no H1, utilizando o SMC, né, as regiões do SMC que deixa para a gente, trabalhando com a falha de continuidade dentro dessas regiões e usando o RSI como buscando as divergências para fazer a entrada. Beleza? Então, foi um videozinho bem simples, bem básico, e espero que eu tenha explicado bem. Então, essa é a minha contribuição que eu dou para vocês, beleza? Então, um abração aí para todo mundo e até mais. Fui!